esquecido. Agora, sim, oficialmente voltando, né? E conforme a gente estava conversando, eu vou tentar ir direto para a curva, que a curva é o ponto interessante para a gente. Como que o magnetismo residual ele vai ocorrer para operar em prol da partida da máquina? A gente vai ter, olha só, primeiro, essa curva é uma curva, essa curva aqui, né? A joelhinho aqui é uma curva de magnetismo da nossa, é a curva de magnetismo da nossa máquina. O que vai acontecer, gente? A gente está representando essa curva pela tensão. Você lembra lá que, se você lembrar da curva de magnetização, a gente podia representar ela D por H, podia representar fluxo concatenado por campo, e aqui a gente está representando tensão e corrente, que também é uma forma de representação válida, né? Força magnetomotriz e fluxo, fluxo concatenado no caso, indução e campo e tensão e corrente. Então a gente está representando com tensão e corrente aqui. O que vai acontecer então? Essa curva está variando conforme a tensão. Então esse ponto inicial aqui é a tensão. Vou até aumentar um pouquinho, deixa eu ver, não. Esse ponto aqui é o valor de tensão gerada mínima que a máquina consegue ter por causa da existência do magnetismo residual. Então, se a gente não tivesse, não tiver nenhuma alimentação do campo, nada que acontece no caso do shunt, e acionar a máquina, gerar os domínios que estão gerando, um campo mínimo que seja, são suficientes para poder gerar esse nível de tensão, que é muito pequeno, cerca de 2 volts, 3 volts no máximo. O que vai acontecer? Detalhe, né? Reparem que a curva está bem próxima do fim, porque se a gente lembrar da aula de conversão, só um comentário, né? Na aula de conversão a gente tinha falado que o ideal para a gente era que a máquina tivesse, o componente magnético tivesse, usado como transformador ou motor, né, tivesse a menor força coercitiva possível. E que uma força coercitiva é a força necessária para poder eliminar o magnetismo residual. Né? Então, essa máquina vai ter pouco magnetismo residual porque faz parte do que a gente quer. E aí, caso alguém pergunte por que então eu não pego uma máquina com mais magnetismo residual, é por causa que a dinâmica da máquina ficaria pior para ele. Aí o que acontece, gente, olha só, essa pequena tensão vai provocar a geração de uma tensão terminal mínima. Essa tensão terminal mínima vai provocar uma corrente mínima de campo. Essa corrente mínima de campo vai gerar um campozinho que vai, idealmente, né? Se tudo der certo, ele está se somando ao magnetismo residual. Então chegamos nesse segundo ponto, onde vai ter uma geração, uma tensão maior. Com essa tensão maior, nós vamos ter o quê? Uma tensão terminal maior e, consequentemente, uma corrente de campo também maior, que vai provocar o quê? Uma tensão EA ainda maior. Mais fluxo, mais campo, mais tensão gerada. Mais tensão gerada, aumenta VT, que aumenta IF mais uma vez, que aumenta o EA, e aí essas setas elas estão indicando para a gente o nosso caminho de análise, né, de como, a partir de uma pequena tensão, no momento em que a gente acelera a máquina, ela consegue gerar a corrente que irá formar o próprio campo, por causa da existência de um magnetismo residual, fluxo magnético residual. Beleza? Até aqui, tudo bem, gente? Beleza. No caso, tensão gera corrente, que gera o campo, que gera tensão, é assim? Isso, exatamente. A tensão gerada gera uma pequena tensão terminal, uma pequena corrente, consequentemente, vai gerar um fluxo do campo, que vai gerar a próxima tensão, e por aí vai. Qual que são as possibilidades e por que às vezes dava certo e às vezes dava errado? Né? Porque a nossa máquina ela vai depender de certas características para que funcione. Quais características são essas? Primeiro, esse
algoritmozinho, né, que a gente está fazendo aqui para poder a máquina acionar até chegar à tensão terminal, ele se chama escorvamento, né? O escorvamento começa aqui até o momento que começa a chegar na saturação, né? A gente vai reparar que a curva ela começa a saturar em determinado ponto. Então a tensão não vai aumentar indefinidamente, ela vai uma hora estacionar. Conforme nós temos um escorvamento, nós temos que definir quais as condições para que o escorvamento possa ocorrer. Que condições são essas? Então, eu peguei lá do Chapman direto, copiei dele aqui. Se não tiver fluxo magnético residual, né, não vai ter escorvamento. Isso parece meio óbvio, né? Se a gente, para a gente iniciar, necessita de haver algum campo magnético residual, né, algum fluxo magnético residual. Se ele não tiver nenhum, ou se ele for suficientemente baixo, então a gente não vai conseguir. Então, isso que a gente faz se tiver esse problema. A gente vai desligar o campo da armadura, vai fazer uma ligação como se fosse uma estação independente, mas sem a armadura, só o campo. A gente vai ligar o campo numa fonte de tensão qualquer, e aí a gente vai permitir a geração de um fluxo nesse campo, e aí a gente retira a bateria e depois liga novamente. Então, vai ter que deixar ali um tempinho, vai ser uma espécie de carga que a gente está fazendo. Não é exatamente isso, mas a ideia é mais ou menos essa. Outra coisa nós podemos fazer com que a tensão gerada seja oposta ao que está no fluxo, né? Então, se o magnetismo residual produz tensão em um determinado sentido, mas a gente, quando ligou, girou a máquina, a gente ligou no sentido oposto, ao invés de se somar, os efeitos vão se subtrair. Então, a gente não vai estar ligando a máquina, a gente vai estar desligando a máquina. Então, né, se a gente ligar a máquina para corrigir esse problema, o que a gente faz? Inverte o sentido de rotação. Né? Se a gente inverte a ligação, a gente vai fazer com que, ou faz o mesmo procedimento anterior, só que no sentido oposto, para criar o magnetismo no sentido que a gente quer. Né? Essas duas coisas que a gente pode fazer ou faz o magnetismo residual ficar do lado oposto, ou, mais simples geralmente, inverte o sentido de rotação. E aí a gente está garantindo que os efeitos agora do fluxo residual, em conjunto com a tensão gerada, se somem e não se subtraem. Terceiro problema, que é um pouquinho mais complicado da gente entender aqui, porque não é tão trivial quanto esses dois, é que a resistência de campo, que é aquele reostato, foi ajustado para um valor maior do que o da resistência crítica. Então, olha só essa figurinha aqui, né? É a figurinha 8.51 dele, que era uma figura simples, que eu arrastei para a gente. Nós temos aqui a nossa tensão gerada, e nós vamos ter vários pontos, ó, que vai ter várias retas. Cada reta equivale uma reta para um reostato específico. Esse reostato, ele precisa estar abaixo da curva, porque senão toda a nossa dinâmica, voltando aqui para a curva de cima, depende da gente conseguir, para uma tensão gerada, produzir uma tensão terminal para produzir uma corrente. Se a nossa resistência crítica estiver, então, se a nossa resistência estiver maior do que a resistência crítica, o que nós vamos ter? Nós não vamos ter produção de corrente suficiente para acionar a máquina dentro do fluxo que a gente precisa. Dessa forma, se a gente tiver, então, uma resistência no nosso reostato maior do que a resistência. E como que a gente define a resistência crítica? Né? E aí a gente vai lá, depois dos exemplos, a gente vai resolvendo para poder ver casos de aplicação para que a gente possa encontrar a resistência crítica e que possa escolher um valor de resistência menor do que o dano. Aí a gente vai trabalhar isso em exemplos, porque é mais simples, porque não é tanto um conteúdo teórico, é mais uma observação que a gente faz. Mas a gente tem que escolher, então, um valor de resistência menor.
E aí, né, a gente depois vai fazer o quê? Vai pegar a tensão mínima gerada lá da máquina, né? E vai tentar encontrar qual corrente necessária para a máquina partir, e aí a resistência fica abaixo dessa resistência. Então, como que a gente resolve? Calculando a resistência crítica, e aí a gente vai pegar o nosso valor de reostato e vai abaixar ele para o valor abaixo da resistência crítica. Tranquilo? Lembrando que isso é na condição, né, de partida, e depois a gente pode reajustar o valor do reostato. Ô, daí, me Oi. explica. Você pode explicar de novo que eu fiquei confuso? Para cada valor de resistência, olha, R1 é maior do que R0, R2 é maior do que R1, R3 é maior do que R2, tá vendo? Beleza. Para cada valor de resistência, a gente vai ter a dinâmica, aquela dinâmica de EA vai gerar o VT, que vai gerar o IF, que vai gerar o fluxo, que vai gerar o EA. Porém, Uhum. quando a nossa resistência jogar essa reta aqui é VT, né? Quando a nossa resistência jogar a reta da tensão terminal para um ponto aquém, né, mais próximo do eixo do que a minha curva de tensão gerada, eu não consigo ter aquela dinâmica, por causa que a minha tensão gerada não vai provocar uma tensão terminal, né? Vai ser uma tensão Uhum. terminal com corrente menor ou nula. Para perceber isso, a gente tem que começar ela aqui embaixo. Então, Beleza. por isso que a gente tem sempre que garantir, a gente tem que, para cada, quando ocorrer esse problema, a gente vai calcular qual que é o valor de resistência crítica da nossa máquina, e aí a gente vai pegar nosso valor de resistência e vai colocar ele abaixo desse valor. A gente vai pegar o reostato e girar ele até ele ficar abaixo do valor de resistência crítica. Beleza. Tranquilo? Tranquilo. E aí, nós podemos também ver o efeito da nossa máquina, que é muito semelhante à da geração com estação independente, que é esse caso aqui, né? Considerando já a existência de polos. Boa parte da minha aula eu tentando fazer uma reta decente. Né? Isso aqui ele lembrava da estação independente. Porém, mesmo que a gente coloque agora, né, enrolamentos de compensação, nós ainda teremos uma queda de tensão maior por causa de um efeito que é o enfraquecimento de campo. Conforme a tensão terminal, a gente vai aumentar a carga, né? Aumentou a carga, a tensão terminal cai. Conforme a tensão terminal cai, nós vamos ter a consequência de IF cair. Então, quanto mais carga, olha o nosso problema aqui com o gerador chante. Quanto maior a carga, menor a corrente de campo, portanto, menor a tensão gerada. Desculpa, menor a tensão terminal. Isso é o enfraquecimento de campo. Então, conforme a gente reduz a tensão terminal, nós temos também uma redução do IF. Beleza? E aí, por quê, né? Mas eu pergunto, mas por quê? Porque se a gente for olhar o circuito, qualquer carga que ela seja, ela está em paralelo com o campo. Então, se a gente diminuir a tensão na carga, a gente está diminuindo a tensão em cima do campo. Uma coisa que não acontecia na estação independente. E para a gente poder analisar a relação entre a tensão terminal e a corrente de campo, por causa disso, é muito mais complicado. Né? A gente vai ter que relacionar aquela curva que a gente viu de EA e VT com IF, com a relação entre VT e IL. O que vai acontecer? Conforme o valor de VT vai ficando menor,
nós vamos ter um momento onde a corrente de carga vai aumentar, né, para um aumento de corrente de carga, e depois a gente vai ter de novo uma queda de IL, também pelo efeito de campo. E isso por causa do enfraquecimento de campo. O que a gente tem? A pizza aqui passando do lado. O que a gente vai ter? Nós precisamos, então, entender que a regulação de tensão, e é isso que a gente está vendo aqui, a regulação de tensão de uma máquina shunt é inferior à regulação de tensão de uma máquina de estação independente. E o que é regulação de tensão? Deu alguma dúvida? E o que é regulação de tensão? É a relação entre a tensão a vazio e a tensão do ponto que a gente está analisando. Então, nós temos para uma corrente nula, né, uma determinada regulação de tensão, uma determinada tensão, para a corrente vazia, ou seja, não temos corrente. Conforme nós aumentamos a corrente, nós temos uma queda muito grande de VT. Isso é uma característica da máquina shunt e que vai piorar ainda mais na máquina série, o gerador série. Alguma dúvida sobre o gerador shunt, gente? Você tinha falado naquele gráfico, esse gráfico aí que você está mostrando, quanto menor a tensão que você falou, maior seria essa corrente aqui? Exatamente. Vamos acompanhar aqui desde o começo, né? Nós temos aumentamos a tensão, né? Nós estamos acionando a máquina, então estamos aumentando a corrente de campo. Uhum. Aumentou a corrente de campo, a gente vai provocar o quê? Uma determinada tensão terminal aqui, em relação à nossa corrente de carga. Eu vou aumentar um pouco mais a minha corrente de campo, eu vou ter em determinado ponto a minha tensão terminal em relação à minha corrente de carga. Conforme a minha curva vai começando a se achatar, né? Ela vai saturando a minha tensão gerada, a tensão de armadura, o que vai acontecer? Eu vou ter para um ponto de maior corrente de campo, uma tensão terminal que vai provocar uma corrente de carga menor. Vocês estão observando? Até Sim. o ponto em que, onde que eu vou ter aqui, olha, um EA igual a VT, eu vou ter o quê? Um VT, porém, corrente nula. Dá para observar isso? Entendi. Então, ou seja, Uhum. a minha máquina, ela parte da sua geração mínima e por isso vai ter uma corrente de carga mínima também. Né? Corrente de campo mínima e corrente de carga mínima. Porém, conforme eu vou acionando a máquina, depois de determinado momento, a minha corrente de carga ela volta a reduzir até o ponto que ela se anula. Se a partir do momento em que o meu VT ele se iguala ao EA, significa que eu não tenho corrente passando, porque preciso da diferença da tensão entre as duas para poder gerar corrente. Entendi. Tranquilo. Tranquilo. Tá passando o caminhão do som aí? Não, todo dia tá passando aqui o caminhão caminhão não, né? É um carro de divulgação, né? Carro de som. Aí ele tá divulgando a pizzaria da Massa Fina. A pizzaria que faz a massa fina. E o comercial Aí sim. É o comercial mais autoexplicativo de todos. E aí, gente, a gente tem um gerador série. No gerador série, ele vai possuir o que, então? Um enrolamento de campo no próprio circuito de
armadura. Então, a corrente de armadura é igual a corrente no enrolamento de campo, que é igual a corrente na carga. Consequentemente, o que a gente vai ter? Nós vamos ter, né, um grande impacto na nossa tensão gerada. A gente vai ter, olha só, o EA, mais uma vez, aquela nossa curva de sempre, que vai tendendo a saturar. E a gente vai ter o VT, que vai começar a aumentar. Só que o que acontece? Ele sempre vai estar abaixo, conforme o IA. Só que agora o IA, ele varia com RA e RS. Então, a queda de VT é mais evidente ainda. Repare que nós temos, né, o VT sendo, como vou indicar para vocês que é máquina vazia? Se a gente tivesse a máquina a vazio, o que vai acontecer com a gente? Nós não vamos ter a produção de corrente no campo, né? Porque essa máquina é séria. Então, a nossa análise de máquina vai partir do momento que a gente está olhando uma carga mínima. E aí, o nosso gráfico de IL é igual ao gráfico de IS, né, que é a corrente de campo, e o gráfico de IA, que é a corrente da armadura. Essa máquina, ela não é muito utilizada. Por quê? Porque exatamente por essa característica aqui, gente, o que vai acontecer? Toda vez que eu trocar minha carga, olha só, as outras máquinas, elas tinham uma coisa ainda, né? Que era a gente vai trocar a carga, na estação independente era ok, na estação shunt começou a ser um problema, né, para valores de carga que permitissem se a tensão terminal tivesse igual a A, ia ser um problema. Agora, na série, se eu tenho a minha corrente muito baixa, eu vou estar com o meu VT aqui, beleza. Mas se eu aumentar a minha corrente, eu vou começar a reduzir o meu VT num valor muito grande. Isso vai significar o quê? Baixíssima regulação de tensão. E baixíssima regulação de tensão implica em uma máquina que não pode ser usada. Eu variei. Primeiro, eu não consigo ter nela um controle estável de velocidade, de tensão gerada. Por quê? Eu não consigo controlar o campo agora. E, além de eu não controlar o campo, se eu variar minha carga, eu vou variar a tensão terminal, que vai variar a corrente de campo, que vai variar, que a corrente de carga é a mesma corrente de campo. Se eu aumentar muito a carga, eu posso literalmente anular a minha tensão terminal. E é isso uma característica que, olha só, contraditoriamente, que faz com que ela seja muito utilizada. Exatamente por ela ter uma baixíssima regulação de tensão. O que as pessoas costumam fazer ainda mais, engenheiros? Arrancam dela o enrolamento de compensação, então agora a gente vai ter o efeito da reação de armadura, que termina de anular completamente a tensão terminal. E aí, nós conseguimos fazer o seguinte, então, eu vou pegar essa máquina, ela não serve para exercício contínuo. Eu não posso pegar essa máquina, ligar em algum lugar e deixar ela funcionando. Porque se eu aumentar a corrente de carga, vai anular a minha tensão. Porém, se eu quiser dar um curto, se eu quiser provocar uma grande corrente, faz sentido usar essa máquina. Vou fazer o que? Ela vai fazer o que com a tensão terminal? Quando eu jogar minha corrente de carga lá para cima, eu vou ter uma tensão terminal nula. E aí, nós vamos lembrar de operações que envolvem, por exemplo, soldagem em arco elétrico. Se eu quero fazer uma soldagem em arco elétrico, eu quero produzir uma grande corrente. Mas eu não quero manter uma grande tensão correspondentemente. Por isso, o gerador série ele é muito usado para trabalhar com soldagem, é a maior aplicação dele. Muitos soldadores a arco utilizam geradores série para a formação desse arco.
Deu para entender? Então, a gente não usa o gerador série ligando igual a gente usa os geradores convencionais, né? Liga e deixa funcionando, e a gente vai usando, distribui essa tensão para as nossas cargas, alimenta a nossa carga. Não, a nossa carga, geralmente, ela está sendo aplicada com base no gerador. Então, o gerador que é fabricado com a nossa determinada carga. Então, o soldador é isso, né? Ele vai ter o gerador dele e a gente vai acionar o por causa que ele tem um gerador que vai andar junto com ele. A gente não liga a solda no gerador principal da nossa indústria. Deu para entender? Eu tinha que chamar isso aí de gerador de corrente, né? Na verdade. Espera aí que agarrou um pouco para mim. Repete, por favor. Na verdade, é um gerador de corrente, né? Que a tensão fica pouco tempo. Né? Isso. Ele, se a gente fosse pegar em termos de circuito, né, de circuitos 2, o que a gente está fazendo é um gerador de corrente, não é um gerador de tensão. E aí chegamos aos geradores compostos. Gerador composto, eu não vou entrar em tantos detalhes de funcionamento, porque o funcionamento dele é o somatório dos dois geradores shunt e série que vimos. A única diferença vai depender da quantidade de voltas, da quantidade de espiras que tem na bobina do enrolamento série. Se a gente pegar nosso enrolamento série e tiver muitas espiras, a gente vai ter o que a gente chama de gerador hipercomposto. E a característica dele vai puxar um pouco mais, demorando do nosso motor composto, né? Puxar um pouco mais para a série. Então a gente vai ter a formação do nosso DT um pouco mais próxima dessa tensão que a gente acabou de ver aqui. E, consequentemente, a gente vê que ela tem uma subida muito alta. Então, o nosso gerador, da mesma forma, ele vai sair do ponto inicial dele, que partiria como se fosse um shunt. Né? Esse ponto inicial é característica do shunt, né? Você deve que a curva do shunt era assim, né? Porém, ele vai para cima, igual é esperado, de um gerador sério. Se a gente for diminuir um pouco a quantidade de espiras do enrolamento, nós vamos ter o que a gente chama de gerador normal, né? Que é o que geralmente é buscado quando a gente tem um gerador. Que esse enrolamento que ele para uma corrente de carga, né, correspondente ao valor nominal, ele vai chegar mais ou menos a água AVP, né, que a gente está querendo. E aí nós podemos tirar um pouco mais essas espiras, e a gente vai chegar no gerador hipocomposto, que é esse gerador que ele tem a característica mais próxima à do shunt. Né? A verdade, desenho cada vez mais. Por isso que eu nunca me chamo para jogar Gart. Mais próxima à do shunt, né? Então a gente vê aqui a característica do shunt vindo para cá, a gente só fez um recorte dela. Então, característica do shunt, característica do hipocomposto está mais próxima dele. Isso para um gerador que é o que a gente chama de cumulativo. O que é gerador composto cumulativo? Quando os efeitos do campo série se somam aos efeitos do campo shunt. Nós podemos também fazer o contrário, pegar o enrolamento série e colocar o efeito dele oposto ao efeito do shunt. Nesse caso, os dois efeitos vão se subtrair e ele vai tornar aquela curva muito mais acentuada, né? Então aqui nós temos uma redução muito grande de efeito. E esse é o tipo de coisa que eu queria falar para vocês sobre geradores, em geral. Alguma dúvida aqui? Eu foquei um pouco mais em curvas, porque
Em termos de equação, se a gente for reparar, eu deixei aqui desde o começo as equações para a gente observar, mas se vocês repararem, as equações se assemelham às equações que a gente já viu desde o começo do estudo de máquinas. A única diferença mesmo vai ficar por conta do sentido. Então, eu acho que focar em equação não é um caminho para a gente, a não ser em termos de exemplos. Né? Exercício, exemplo, aí beleza, a gente começa a falar um pouco de equação, porque é onde faz sentido. Porque nós somos pessoas de máquinas, a equação é uma ferramenta para a gente, não é o nosso objetivo. Alguma dúvida em geral? Se não tem dúvida, gente, eu vou começar a fazer, então, né, um fechamento aqui da parte de motor de corrente contínua. Eu queria fazer esse fechamento destacando geradores com exercícios, porque eu acho que lá em motores, né, em máquinas e motores, eu fui parando para fazer exercício ao longo do tempo. Geradores eu tentei fazer de uma outra forma para testar. Eu deixei aqui algumas perguntas e eu deixei aqui também uma outra pergunta, mais teóricas, 5 teóricas, e uma de equação, né, para a gente poder resolver. E tem o exemplo também do Chapman, que está aqui para trás. Eu estava pensando em deixar a gente agora 20 minutos, 8h20 agora. Vou deixar vocês 20 minutos. Tem um exemplo aqui para cima, eu só queria mostrar ele, o exemplo do Chapman está aqui também. Essas 5 primeiras perguntas são do Chapman, só essa daqui que eu elaborei mesmo. As perguntas são do Chapman. Eu queria tirar esses primeiros 20 minutos para que a gente respondesse, queria que vocês fizessem 2 atividades. Primeiro, respondessem essas perguntas com base no texto e com base no Chapman, caso se sintam que alguma coisa do texto está incompleto. E depois disso, nós vamos partir para 6. Então, nesses 20 minutos, vamos tentar fazer de 1 a 5. Vão responder para a gente, vamos grifar no texto, sei lá, marcar, né, escrever no Keep, no Google Keep, para a gente. E depois que vocês fizerem isso, aqueles que forem terminando, já pode começar a ver as 6. Eu vou estar no grupo para tirar dúvida durante esses 20 minutos. E aí, daqui, então, 8h40, nós retornamos, e aí eu vou corrigir esses exercícios, e a gente encerra por hoje. Pode ser isso? Beleza. Ok. Gente, é isso então. Qualquer coisa me chame no grupo. Vamos lá.